time has come to say goodbye to you. No, I won't Nós take. vamos conversar hoje sobre uma mudança de mentalidade que existe entre o nosso empresariado e o nosso governo. Porque ao invés de estarem separados, ao invés de estarem em lados opostos ou ao invés de estarem distantes, esta aproximação vem acontecendo de forma intensa. Como dizia no outro programa o ministro da Agricultura, sobre as oportunidades que existem entre a Embrapa e empresas de desenvolverem estudos buscando o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigada. E que oportunidades existem nesse sentido? Bom, são várias. O Brasil vem implementando uma série de novas normas e mesmo uma série de novas políticas que permitem o empresariado se valer do apoio do governo para o desenvolvimento de novos negócios. A própria Lei de Inovação Tecnológica, que tem menos de um ano, ela vem abrindo uma série de espaços para o investimento e para a interação entre o setor público e o setor privado em áreas que são portadoras de futuro, tais como indústria farmacêutica, tecnologia, informática e, enfim, além dessa lei de inovação tecnológica, toda a normatização dos biocombustíveis também tem apontado para essa nova postura. O governo brasileiro tem toda uma gama de instrumentos de apoio ao setor produtivo que não vem sendo aproveitado da maneira como deve pelo empresário brasileiro. Há um distanciamento entre a informação e os produtos de apoio que o governo oferece e a postura do empresariado, né? Nós precisamos romper uma história de distanciamento entre o empresário e o governo. O governo, a ideia de Estado no nosso momento, no século XXI, não é mais a de um Estado opressor que apenas impõe tributos e gasta mal. Esse discurso reiterado esconde o Estado como parceiro, esconde o Estado como fomentador da economia, como organizador da economia. Há uma imensa gama de ações de estruturação de cadeias produtivas, de incentivo a essa estruturação de cadeias produtivas, de financiamento, de apoio de crédito, e o empresariado brasileiro fica alheio a isso por uma questão cultural. Nós vimos trabalhando, o meu escritório trabalha com a ideia de aproximar o empresário dessas oportunidades de desenvolvimento, de defesa comercial mesmo, dos interesses brasileiros em mercados estrangeiros, de desenvolvimento de cadeia produtiva no Brasil, o apoio a todas essas ações, e é isso que se espera. Espera que finalmente o brasileiro perceba, o empresário brasileiro perceba que tem no governo um parceiro e não um opositor. É isso. E com relação à comercialização, né? O Brasil está fazendo seu trabalho direitinho em produzir com qualidade, em desenvolver tecnologias, mas a gente precisa vender, né? Então, por exemplo, a Bimac abriu um escritório na China, por quê? Nós só vendemos 0,8% de todas as máquinas que a China compra, né? Existe um mercado muito grande lá. Estados Unidos a gente é só 1%, né? No mercado dos árabes a gente é 2%. Então a gente tem como crescer no mundo todo, né? E este apoio na comercialização, a gente pode esperar isso do governo também? O Ministério de Desenvolvimento, eu não posso falar pelo Ministério do Desenvolvimento, mas o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vem fazendo um trabalho nesse sentido de apoio ao empresário brasileiro que quer ir para fora. O Ministério de Relações Exteriores também tem uma área de defesa comercial que vem se desenvolvendo e que tem tido participação em lutas internacionais do empresário brasileiro para entrar no mercado internacional, que são históricas já. O que é preciso é que o empresário brasileiro supere a postura colonizada. Nós fomos um país
durante 400 anos, fomos impedidos de ir para o exterior. Nós éramos colônia e ainda continuamos achando que o mercado exterior é algo que não nos pertence. O mundo nos pertence. O mundo nos pertence. O mundo pertence a todos que tenham o espírito empreendedor e queiram ganhar esse mundo. O governo brasileiro está do lado, eu não posso falar pelo governo brasileiro, mas nós sabemos que o governo brasileiro está do lado do empresário que quer ir para fora, né? E é preciso que essa postura seja generalizada. Nós rompamos com a postura colonizada do empresário brasileiro e que nós tomemos esses mercados de assalto. Tá ótimo, muito obrigada. Planeje seus sonhos. Sonho de liberdade. Sonho de casa própria. Sonho de fim de semana. Sonho de prosperar. Sonho de viajar. Seja qual for o seu sonho, planeje com consórcios na Van Straten. O seu representante Rodobens. Ligue 3620-0755. 3620-0755. E nós estamos esperando o cliente que está aí, às vezes está no mercado, trabalhando, ou a equipe trabalhando, servindo o melhor churrasco, né, que a gente pode fazer, dando o melhor da gente. Nós preocupamos muito, né, com a qualidade, tá? A qualidade do serviço, a qualidade do atendimento. Os nossos churrascos são os tradicionais, né? Nós preocupamos muito com a qualidade. Também, além da qualidade, tem uma tradição de 47 anos, essa casa tem que seguir. A casa já tem esse hábito de atender rápido, sabe? Porque umas pessoas têm mais tempo, outras não têm. O garçom chega, pergunta, o senhor quer fazer seu pedido, o senhor quer ficar à vontade? Então eu já vou pedir, quer dizer, a gente tem uma tabela lá dentro a ser seguida, né? Então, a média do churrasco, a gente já traz o churrasco, a gente já serve a bebida, em seguida já vem a salada, que seria o meu couvert de mesa. Em seguida, isso aí já vai para um planejamento para assar. Se o cliente, às vezes, ele quer ficar um pouco mais, então ele já fala, dá um tempinho para mim. Mas a rapidez eu acho que é importante, né? Porque você acabou de falar uma coisa muito certa aí. Veja bem, você se programa imaginando que você vai demorar um X para receber a refeição. Talvez ela venha antes demais, você vai ter aquele problema de deixar esfriar. Ou então você se programou, principalmente entrega. Eu digo o seguinte, o cliente se programou para 40 minutos receber um churrasco, ele tem que receber em 40 minutos. Você vai fazer um arroz, você vai fazer uma salada, a gente procura não atrasar. Mas como eu disse que é uma tradição já de 47 anos, a gente procura sempre estar ouvindo, saber do cliente se está chegando certo, verdade, né? Como se diz. verdade. Então a gente teve esse privilégio aí de estar dando certo, fazendo dessa maneira. Você programa lá na sua casa um arroz bem feitinho na hora e aqui a gente dá a continuidade na sua refeição. Nem na chapa, é realmente, né? Ela é assada na brasa mesmo, né? O verdadeiro churrasco. Você gosta de uma carne suculenta, o outro já gosta bem passada. O segredo, como todo mundo tem um segredo. Eu acho que o segredo de tudo isso aí são duas coisas. Primeiro, o cliente ele ser seu cliente verdadeiro e fiel. E o outro é a tradição, que eu disse para você, a pessoa tem que ter vontade de fazer bem feito, né? Se você trabalha com uma equipe que está animada, ela trabalha e produz. Se você trabalha com as pessoas erradas, o que que acontece? É igual uma dona de casa, você acabou de falar, vai fazer um bife com raiva, pode estragar um casamento.
Planeje seus sonhos. Sonho de liberdade. Sonho de casa própria. Sonho de fim de semana. Sonho de prosperar. Sonho de viajar. Seja qual for o seu sonho, planeje com consórcios na Van Straten. O seu representante Rodobens. Ligue 3620-0755. 3620-0755. Planeje seus sonhos. Sonho de liberdade. Sonho de casa própria. Sonho de fim de semana. Sonho de prosperar. Sonho de viajar. Seja qual for o seu sonho, planeje com consórcios na Van Straten. O seu representante Rodobens. Ligue 3620-0755. 3620-0755. Bom, o Brasil é a grande promessa mundial para o biodiesel. O Brasil detém tecnologia, o Brasil detém patentes, mas a história de utilizar grãos e oleaginosas para o biodiesel já é bem antiga. Então, o diesel, quando criou o motor diesel, na verdade ele utilizava óleo de amendoim. Né? Na época não era viável economicamente, né? E isso tudo volta às origens. Nós conversamos agora com um austríaco que tem e vende tecnologia para usinas de biodiesel. Eu queria que ele contasse em inglês a história do biodiesel na Europa. Well, we are in this sector for the last 5 years, but we were doing alternative energy for the last 10 years. So now for the last 5 years, we started production of our own unit, and obviously we are using all kind of agricultural products that have oil bases. In Europe, this is in Brazilian or in Portuguese they call it colza. It's rapeseed, actually. That's the original for the European production. But since there isn't enough rapeseed, nowadays the soja is coming in, and most of the companies that are producing biodiesel, they are using soja and palm oil in the European factories. Now, our product is a small product, a relatively small product. I think with its 1,000 liter per hour and 24,000 liter per day production, which is approximately 8 million liters a year, could be a very good solution for localities. Ok. Ele está explicando que a história do biodiesel na Europa já é mais antiga, que ele está no negócio há 5 anos. Eles utilizam cereais que aqui nem sempre a gente utiliza, e a tecnologia dele trata de pequenas usinas para biodiesel que produzem 1.000 litros por hora, 24 mil litros por dia, o que pode ser uma solução bastante boa. What about cost? What would be the investment for a size that big? Well, one unit cost 1.5 million euros. That's nowadays approximately 4 million reais. But obviously you have to build a site around it. This depends on your possibilities. If you have your site already where you want to plant it, you just buy the machine and it's a plug and play. You just put it in. If you have to build a house, a factory, if you have to build everything around it, I would estimate another, let's say, 1 million to 2 million reais. Bom, ele diz que a usina em si fica perto de 4 milhões de reais para produzir 24 mil litros por dia, e que se você já tem estrutura, é só uma questão de colocar na tomada e começar a operar. Provavelmente você vai precisar construir uma estrutura que suporte essa usina, então seu investimento fica um pouco maior, na faixa de 1 ou 2 milhões de reais. Obviously, the Brazilian government and the local municipalities are giving a lot of help in this sector. We just had a
heard the minister speaking that they are giving all the necessary help for this sector. So I think if somebody would like to start this production, he should look around and find out what kind of governmental aids are available. Certamente o ministro Furlan falou de uma série de incentivos e possibilidades de crédito. Então, se você acredita realmente